Questão 76, Ciências Humanas. Vamos ler o texto. Os mestres gregos foram à escola com os egípcios, e todos nós somos discípulos dos gregos. Embora alguns dos templos gregos sejam vastos e imponentes, não atingem as colossais dimensões das construções egípcias. Sente-se que foram edificados por seres humanos, para seres humanos. De fato, não existia um governante divino imperando sobre os gregos que pudesse forçar ou tivesse forçado todo um povo a trabalhar como escravos para ele. As tribos gregas tinham se instalado em várias cidades pequenas e em portos de abrigo ao longo da costa. Havia muita rivalidade e atritos entre as comunidades, mas nenhuma delas conseguiu dominar todas as outras, O diálogo intercivilizacional entre Egito e as cidades-estados gregas da antiguidade foi: letra A, impossibilitado pelas diferenças profundas das suas atividades econômicas? Não, certo? O próprio texto já fala, a gente sabe que teve um contato bem grande, de informações, de conhecimento, principalmente de cultura, entre os povos egípcios e os gregos. Não foi as diferenças das atividades econômicas que impossibilitou isso. Letra B. Estimulado por suas alianças militares contra o Império Persa? Não, certo? O Império Persa, no caso, ele vem bem depois, certo? Dessa parte da cidade-estados grega. Inclusive, o fim das cidades-estados gregas, da autonomia que elas tinham, vem por causa do Império não persa, mas do Império Macedônico, certo? Então, a alternativa B não tem nada a ver. Letra C. Interrompido pela oposição da filosofia grega às explicações religiosas do mundo, certo? Muita gente talvez marcasse essa questão, mas a gente tem que se ligar numa coisa. A questão da filosofia, ela vai ser importante sim, mas é o seguinte, as explicações religiosas do mundo, nesse contexto, elas servem apenas como modo para explicar a organização civilizacional dos egípcios, Quando ele fala, por exemplo, que os gregos eles não tiveram, assim como os egípcios, uma organização política baseada na religião que fosse suficiente para que eles trabalhassem escravos para um imperador, A diferença ela é muito mais em questão da organização política do que meramente religiosa, ok? Então, letra C a gente não deixa, mas tem que ficar ligado que ela pode ser um distrator. E letra D, condicionado por suas específicas organizações políticas. Exatamente, as organizações políticas de Grécia e do Egito, certo? É esse diálogo intercivilizacional a que o texto se refere. A letra E fala favorecido pela presença de colônias egípcias nos territórios gregos. Não, certo? Não tem a ver com o que o texto está falando. Ele não dá a entender em nenhum momento de colônias egípcias nos territórios gregos e não é algo que a gente estuda, Então a gente não pode deduzir que esteja certa, a gente fica assim com a letra D de dado.